Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o professor Márcio Miranda e ele vai falar para nós o que ele vem fazendo na área de pesquisa e também onde ele trabalha, onde ele fez a pós, já deixando um lembrete para quem estiver assistindo o vídeo se inscrever no canal para receber os próximos vídeos daí, né? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Márcio Miranda e eu trabalho no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Eu sou físico experimental. Eu trabalho com pentes de frequência, são lasers aplicados à metrologia óptica. A gente mede frequências com alta precisão. E falando um pouco sobre a minha história, eu me graduei aqui no Departamento de Física em 2002. Fiz o mestrado aqui com o professor Lúcio Scioli em 2004. Depois eu fui para a Universidade do Colorado em Boulder, nos Estados Unidos, e terminei meu doutorado lá em 2010. No final de 2010, aí eu volto para o Brasil e trabalhei na USP com o Paulo Nussensweig e com o Marcelo Martinelli em ótica quântica. E depois passei no concurso, vim para cá, comecei a trabalhar aqui em novembro de 2011. Estou até agora. Tu poderia dar um panorama para nós, assim, mais geral, assim, do que tu faz, tipo, se tu fosse separar se a gente fosse separar em áreas da física, né? Qual seria a grande área que tu trabalha e depois mais especificamente a sub-área, né? Veja, a grande área é ótica não linear, né? Eu trabalho basicamente com lasers e faço experimento com lasers, estudo características. Na verdade, o que a gente faz aqui no laboratório, nós projetamos e fazemos os nossos próprios lasers. De forma mais geral, as pessoas estão acostumadas, usam laser no dia a dia para várias coisas, se você tem um DVD, você precisa de um laser, uma impressora laser, quem faz cirurgia ortodôntica, enfim, quem retira manchas da pele com laser, você tem laser, é uma coisa extremamente útil e bem presente no dia a dia, certo? Os lasers que a gente trabalha aqui, eles são um pouco diferentes, certo? Se você pega um apontador laser, o laser tem algumas características que são bem interessantes, que é uma luz que você cromática ou quase monocromática, significa tem poucas frequências ou poucas cores dentro daquela luz. Lembrando que uma luz policromática é aquela que a luz do sol, se você jogar num prisma ou numa janela e você olhar em alguns pontos que acontece com a luz, você vê que ela é decomposta em várias cores. Isso é uma luz policromática, tem várias cores, vários comprimentos de onda nessa luz. O laser não, ele normalmente é uma fonte quase monocromática, né? Não existe fonte monocromática perfeita, mas ele é quase monocromático. Ele tem um feixe, ele é bem colimado. Se você pegar um apontador laser, você joga ele na parede, você vê que ele fica, mesmo quando você está bem distante da parede, fica bem num ponto só daquela parede lá, um pontinho só. Ele é uma luz colimada, né? E tem uma coisa que é uma característica que foge um pouco ao entendimento geral, mas é coerência, né? O laser ele tem coerência, por isso que você consegue observar padrões de interferência quando você faz experimentos de interferência que são importantes para, por exemplo, medir comprimentos menores com maior precisão, por exemplo, tá? O que a gente faz aqui são lasers também, mas são lasers diferentes. Eles são lasers pulsados, eles são chamados de pentes de frequência, porque eles têm
Eu falei que o laser é uma fonte monocromática, mas os nossos, eles têm uma largura que se chama largura de banda maior. Eles possuem mais frequências. E pente de frequência porque cada frequência dessa, ou cada cor dessa, de forma bem simples, né, ela está relacionada com a outra. Esse laser tem uma coisa que se chama coerência de fase, onde basicamente uma cor, se você sabe mais ou menos detectar uma frequência, você sabe onde está a próxima e todas elas, certo? Então, se você consegue determinar uma frequência dessa com alta precisão, você determina todo o resto. Então é por isso que eles são mas uma ferramenta muito interessante para fazer metrologia óptica, que é medida de frequência com alta precisão, certo? E isso você pode estender para medir comprimentos, para medir tempo, certo? Relógios atômicos ópticos, eles dependem de pentes de frequência para medir o tempo, por exemplo. Sim. E, digamos assim, um aluno que vai ingressado para trabalhar contigo, assim, que tipo de habilidades ele vai ter que ter para, digamos, iniciar um trabalho, ou que tipo de habilidades ele vai aprender, né, através do uso desses equipamentos, né? Eu acho que isso é interessante para o pessoal que procura áreas, né, para eles terem uma ideia que tipo de resposta eles vão ter, né, trabalhando nessa área, né? Certo. Veja, aqui no laboratório a gente faz instrumentação. Acho que é uma prática que tem caído em desuso porque tem a velocidade com que você precisa publicar e obter resultados. Fazer instrumentação toma muito tempo e não te dá tantos resultados assim, embora que quando você consegue coisas mais interessantes, certo? Normalmente os estudantes chegam aqui sem muitas habilidades experimentais, ou conhecendo um pouco de... Alguns vêm da escola técnica, por exemplo, e conhecem um pouco de eletrônica, que já ajuda, né? Uhum. Mas normalmente eles conhecem... são formados com os cursos canônicos da física aqui, do ciclo básico, né, física 3, física 4. Mas ajuda, assim, um estudante chegando aqui, sabendo um pouco de eletrônica, sabendo programar um pouco, minimamente curioso, né? Eu acho que mais que as habilidades é a curiosidade e a proatividade do estudante. Isso não tem preço. Ele pode vir sem habilidade nenhuma, mas se ele for curioso, proativo, realmente ele se encantar pelo laboratório, é uma coisa, sempre se forma mais teóricos que experimentais em todas as instituições do mundo, isso é uma coisa padrão, né? Então, gente, se encantar pelo laboratório é uma coisa importante para quem vai trabalhar com isso. E o que é que ele aprende aqui? Um pouco de eletrônica, um pouco de programação, até para simular coisas, resolvendo equações diferenciais de várias formas aqui. Ele pode aprender a fazer e alinhar montagens ópticas, né? Projetar um laser, montar um laser, saber o que é que ele precisa. Por exemplo, fazemos lasers de fibra aqui, fibra de itérbio, né? Então a gente emenda as fibras, a gente sabe o quanto que tem que ter de fibra, qual é a dopagem da fibra, qual é a dispersão na cavidade de um laser. Então se aprende. Isso é um laser pulsado, não é qualquer pessoa que sabe fazer um laser desse. Sim. Laser CW normalmente são lasers mais simples, né, de fazer. A gente faz um ou outro de diodo, que são lasers muito usados em física atômica, por exemplo. Uhum. Mas já tem muita receita aí. Certo. Então é isso. O engraçado é que eu ia perguntar agora, tipo, quais seriam as aplicações da tua área de pesquisa. Na verdade, a gente nem precisa falar sobre isso, porque o laser é uma coisa tão difundida, está dentro de equipamentos eletrodomésticos, tá... Várias coisas. Leitura de código de barra, por exemplo. Leitura de código de barra, é verdade. Várias coisas. Cara, eu te agradeço pela conversa aí.
Eu que agradeço. Acho bem bacana essa coisa de divulgação e divulgação científica, e espero que no futuro isso seja mais comum, que a universidade, né, os acadêmicos tenham um maior contato com a sociedade. É. Importante. O bom seria que se já tivesse algum setor da universidade voltado para isso, né? Mas enquanto não tem, a gente vai... Eu acho que isso aparece com iniciativas como a que você teve agora. Eu espero isso que vai acontecer. Sim. Entendeu? Então tá, muito obrigado. Até a Por próxima. Nada, eu que agradeço. Alexandre, até mais. Foi um prazer. Prazer.